Seja bem-vindo ao canal Direcionando Vidas. Aqui você encontra reflexões e conversas que vão inspirar a viver com mais propósito e direção. Apresentação: Carlos e Bia. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, nossa, atravessa séculos, né? Falando de sinais, tempos difíceis, um futuro grandioso. A fonte é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. E a nossa missão aqui é tentar entender as ideias principais sobre esses sinais do fim dos tempos e a tal vinda do Filho do Homem, como está descrito lá. Exato. Tudo começa com Jesus falando algo bem forte sobre o Templo de Jerusalém, né? Que não ia ficar pedra sobre pedra ali. Uma previsão impactante, sim. E claro, os discípulos ficam tipo, como assim? E perguntam para ele mais reservadamente, tá, mas quando vai ser isso? E qual o sinal de que você está voltando e de que essa era está acabando? Ok, vamos dar uma olhada nisso. Então, a primeira coisa que Jesus faz é dar um alerta, né? Um aviso bem claro. Cuidado para não serem enganados. Enganados? Como assim? Ele diz que muita gente vai aparecer usando o nome dele, falando sou eu o Cristo, e vão enganar um monte de gente. E mais, né? Fala de guerras, notícias de guerras, nação contra nação. Ah, sim, conflitos, fome, terremotos. Isso, em vários lugares. Um cenário bem instável, global mesmo. Mas o ponto-chave que ele coloca é, olha, tudo isso é só o começo. O princípio das dores. O princípio das dores. Tipo as primeiras contrações, indicando que algo maior vem, mas ainda não é o final. Exatamente essa a ideia. São sinais, mas ainda não o evento principal. Entendi. Então esses eventos todos, que já são bem alarmantes, são só o começo. Mas a coisa piora depois disso, né? O que vem depois desse princípio das dores. Piora, sim. O texto descreve um período de tribulação bem direta para os seguidores dele. Perseguição, ódio. Nossa! E até traição entre eles mesmos. Fala também de muita gente abandonando a fé, sabe? Apostasia. E junto com isso, falsos profetas surgindo, enganando muita gente. E tem aquela parte que fala do amor, né? Tem. É uma frase bem sombria, eu acho. Diz que, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor esfriar, isso é forte. Sugere uma quebra de laços, de empatia, né? Quase um diagnóstico social ali no meio. Pois é, uma deterioração bem profunda. E no meio disso tudo, dessa confusão, perseguição, amor esfriando, o texto aponta para alguma condição antes do fim propriamente dito. Tipo algo que tem que acontecer. Sim, tem uma condição bem específica. Que o evangelho do reino, a mensagem central de Jesus, seja pregado no mundo todo, como testemunho para todas as nações. Só então virá o fim. Ah, então a pregação global é um pré-requisito. E logo depois disso... Logo depois, ele introduz uma imagem meio misteriosa, a tal abominação desoladora no lugar santo. É uma referência ao profeta Daniel, que historicamente o pessoal associa a profanações graves, sabe? Sinalizando uma crise extrema. Entendo. E nesse ponto a instrução muda, né? Muda totalmente. É urgente. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Rápido. Porque vai ser um tempo de grande aflição, como nunca houve antes na história e nem haverá depois. Essa urgência da fuga é muito clara no texto. E o que acontece depois dessa aflição toda, sem precedentes? Então, passada essa tribulação intensa, os sinais mudam de escala. Vão para o céu, digamos assim. Ficam cósmicos. Cósmicos? Tipo o quê? Tipo, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas vão cair do céu. É o que está escrito. E os corpos celestes serão abalados. É uma descrição de desordem no universo todo. Uau! E logo depois desses fenômenos todos, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Aquele título que Jesus usa para ele mesmo ligado à vinda dele em glória. E aí ele vem. Aí ele será visto por todos os povos da terra, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É a manifestação final, visível para todo mundo. Que sequência! Engano, conflitos, perseguição, crise profunda, sinais no céu e, finalmente, a vinda gloriosa. E como é que as pessoas deveriam interpretar esses sinais todos? Tem alguma dica? Tem sim.
E o fascinante aqui é a analogia que ele usa logo em seguida, a da figueira. Ah, a figueira. Isso. Ele diz, olha, quando o ramo da figueira fica tenro e começa a brotar folha, vocês sabem que o verão está chegando, né? Sim, é um sinal claro da estação. Pois é, da mesma forma, ele diz, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, guerras, perseguição, sinais cósmicos, tudo isso, saibam que ele está próximo, tipo as portas. Entendi a analogia. Os sinais são como os brotos da figueira. Exato. E aí vi uma frase que sempre gera muita discussão, né? Ele diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa frase da geração, ela é bem intrigante mesmo. Porque parece que dá um prazo, né? Para quem estava ouvindo ali, mas isso não bate de frente com o que ele fala logo depois sobre a hora exata? Bate sim. É uma tensão bem clara no texto, porque logo depois de dizer que os sinais mostram que está perto, ele afirma categoricamente, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém, nem os anjos no céu, nem o Filho, só o Pai. Só o Pai. Então, apesar dos sinais todos... Apesar dos sinais, a data exata é um mistério absoluto. Ele até compara com os dias de Noé. Gosto, Noé. Lembra? O pessoal estava vivendo a vida normal, comendo, bebendo, casando, trabalhando, sem a menor ideia do que ia acontecer. Totalmente alheios. Aí veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Entendi. A vida seguia normal até o último minuto. Exatamente. E ele diz que a vinda do Filho do Homem vai ser assim também. Inesperada para muita gente. Ok. Então... temos sinais que alertam para a proximidade, mas a data e hora ninguém sabe, só o Pai. Isso leva a que conclusão prática para quem está ouvindo essa mensagem? Qual a atitude a se ter? A conclusão é direta e repetida várias vezes. Vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiar. Estar atento, preparado. Isso. Ele usa até a analogia do ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de guarda, né? Não deixariam arrombarem a casa. Como não se sabe a hora, tem que estar preparado sempre. Faz sentido. A vinda vai ser numa hora em que vocês menos esperam. Exatamente. E as parábolas que vêm logo depois, tipo a do servo fiel e prudente contra o servo mau, reforçam isso. A importância de continuar fiel, fazendo o que é certo durante essa espera que a gente não sabe quanto tempo dura. É sobre constância na espera. Então, resumindo o fluxo todo, começa com os sinais de alerta, engano, conflitos, desastres, perseguição. A coisa vai piorando, tem até fenômenos cósmicos, tudo indicando que algo grande está por vir. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem final é: ninguém sabe quando, a hora exata é secreta. Então, o chamado é para uma percepção dos tempos, mas sem relaxar nunca. Uma prontidão constante. Exato. É uma combinação de ler os sinais, entender o que está acontecendo no mundo à luz dessa perspectiva, mas sem nunca achar que, então é amanhã ou daqui a um ano. A prontidão tem que ser permanente. E para a gente fechar essa nossa análise focada aqui no texto, fica essa reflexão sobre essa tensão, né? Pois é. Por um lado, os sinais que você pode ver como os brotos da figueira, apontando que está perto. Por outro, essa afirmação super forte de que a hora exata é desconhecida por todos, menos pelo Pai. O que será que essa dualidade de sinais que indicam proximidade, mas um tempo final que não se pode conhecer, realmente sugere sobre o tipo de vigilância e de fé que o texto está pedindo dos seguidores nesse meio tempo? É algo para a gente continuar pensando, né? Se você gostou desse podcast, compartilhe com alguém. Vamos crescer em conhecimento e direcionar nossa vida para um propósito maior. Deus te abençoe.